quinta aula, certo? Começando um outro tema. A gente estava falando mais sobre líderes, né? Sobre o papel do líder dentro da igreja. Agora a gente vai continuar nesse tema, mas falando especificamente sobre os diáconos. Deixa eu alterar aqui a tela para a gente começar a ver a gravação. E hoje a gente então começa esse circuito de aulas falando sobre diaconisas e diáconos. Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui, porque são muitas telas, muitos aparelhos na mesa. Vamos ver se vai aqui, acho que está ali, né? Tá. Isso aí, então, acho que já dá para começar. Nesse ciclo que começa agora em março, a gente vai cobrir 5 assuntos. Então vamos falar um pouquinho a respeito da origem dos diáconos. Vamos falar um pouquinho do perfil do diácono, como que o diácono precisa ser segundo a palavra do Senhor, né? Falamos também sobre alguns exemplos de diáconos na Bíblia. Tem alguns bons exemplos para a gente seguir, né? Vamos falar do papel do diácono, da diaconisa nos dias de hoje, tá? E vamos falar também do ministério de diaconia, tá? Antes da gente entrar no detalhe, deixa eu avançar aqui no próximo slide, para a gente falar um pouquinho da origem dos diáconos, né? Tem uma coisa muito importante que a gente precisa dizer, que é quando Jesus estabeleceu a sua igreja, ele não definiu os ministérios, tipo, esse aqui vai ser pastor, esse vai ser presbítero, tem que ter um diácono, diaconisa. Não surgiu assim, né? Ele simplesmente disse: eu vou estabelecer a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E ele pediu para fazer discípulos, não pediu para a gente fazer outras coisas que não fosse aquilo que ele deixou determinado. Acontece que, a partir do momento que a igreja é estabelecida, então surge a igreja em Jerusalém, mas depois em outros lugares começam a ter igreja, era necessário organizar essa igreja de uma forma que ela pudesse, né, entregar o papel que o Senhor tinha determinado, que era de fazer discípulos, de cuidar das pessoas, de pregar o evangelho e tudo mais, né? Especificamente falando a respeito dos diáconos, e aqui a gente tem um versículo que, vamos ver se ele vai avançar. Se não vai avançar, eu clico aqui que ele tem que avançar. Vê se vai. Esse versículo aqui que está em Filipenses, capítulo 1, e obviamente vocês estão vendo o texto em grego, né? Esse texto em grego, depois a gente pode ver o texto em português, né? É Paulo, aqui, e Timóteo, né, saudando a igreja, e nessa saudação que ele faz da igreja logo no comecinho da carta aos Filipenses, né, ele está falando aqui de Cristo, Cristo está aqui, né, e ele está falando de dois grupos, né? Um grupo são os bispos, acredito que essa palavra traduzida é bispo, e essa aqui são os diáconos. Esse que parece um V aqui, na verdade se lê como um N. Então, diáconos. E por que nós estamos falando isso, né? Porque esta palavra que a gente vê, diáconos, e de novo, esse parece um V aqui, você lê sempre como um N. Então, parece um V, mas é um N. Então, essa palavra que depois foi traduzida como diácono, naquela época, o sentido de diáconos era
traduzido como servo ou serva. Então você vê que a origem da palavra diáconos está muito relacionado com serviço, com trabalho, com servir. Então quando Paulo envia a carta aos Filipenses e ele faz um destaque para os bispos e para os diáconos, estava falando daqueles que tinham como atribuição dentro da igreja o papel de servir. E é importante que a gente saiba que diácono ele tanto serve para homem quanto para mulher. A palavra é a mesma para os dois gêneros, digamos assim. Então, por isso que pode ser traduzido como servo ou como serva, porque é a mesma palavra, independente se está se referindo a um homem ou se está fazendo uma referência a mulher. Essa é um pouco da origem da palavra. Mas o ofício de diácono ou diaconisa não começou com Paulo. Não foi Paulo que estruturou a igreja, que colocou os diáconos. Não, isso é anterior a Paulo. Em Atos, no capítulo 6, e aqui a gente vai para o texto, a gente vê qual que era o cenário que a igreja estava. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha ido para o céu, a igreja estava crescendo. E a gente vê aqui no capítulo 6, logo no primeiro versículo, naqueles dias, o que estava acontecendo? Estava aumentando o número dos discípulos. Então, cada vez mais, pessoas estavam entregando as suas vidas para Jesus e, consequentemente, precisando ser acompanhados, ministrados e tudo mais. Houve uma murmuração dentro da igreja, que é a igreja. Século I, poucos anos depois de Jesus ter voltado para a glória, murmuração dos helenistas contra os hebreus. Quem eram esses dois grupos aqui? Os hebreus eram os nativos, aqueles que estavam ali, que nasceram ali, que viveram ali e que tinham toda a conexão com o lugar, com a cultura, com a cidade e tudo mais. Os helenistas, eles também eram judeus, mas eles eram de fora. Então é como imaginasse aqui que a gente tivesse aqui brasileiros e, sei lá, portugueses. Só que a gente está no Brasil. Então nós somos os brasileiros. Os de fora, os portugueses, eles também falam o nosso idioma com algumas diferenças, mas eles são de outro país. Eles têm uma outra origem. Então estava tendo essa murmuração. E qual era o motivo dessa murmuração? Por que a igreja, aqui a gente está falando da igreja, não era a cidade e tudo mais. Por que estava tendo essa murmuração? Porque as viúvas deles quem? Dos de fora, dos helenistas, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, todo dia chegavam as viúvas e elas tinham que receber um provento, uma provisão, porque eram viúvas. E a lei determinava que, de certa forma, essas viúvas tinham que ser amparadas. E a igreja, os discípulos de Jesus, abraçaram essas viúvas e falaram assim: não, vocês não vão ficar desamparadas. Todo dia tinha uma porção para essas viúvas. Só que as viúvas nativas do lugar, digamos assim, lá de Jerusalém, lá de Israel, elas recebiam o seu mantimento, e as viúvas de fora, elas ficavam sem a sua porção diária. E aí a igreja falou assim: não está certo, São todas viúvas, mas essas, porque são da casa, estão recebendo a sua ajuda, estão recebendo o suporte, e as que são de fora
Ah, não preparamos nada para você, esquecemos. Né? E como o número estava aumentando, consequentemente aumentava também a reclamação. Vocês concordam? Porque quando é 5 reclamando é uma coisa, quando é 50, não sei se eram esses números, mas só estou falando aqui para ilustrar, né? Uma coisa é você ter 5 reclamando, outra coisa é você ter, sei lá, 50, né? Então, aumentava o número, também estava aumentando a reclamação. E aí, os 12, né, convocaram a comunidade do discípulos. Então, vamos fazer uma reunião. Então, reunião na igreja existe desde o começo, né? Então, convocaram a comunidade e disseram, né? Imagina que as reclamações estavam chegando para quem? Para eles, para os 12 apóstolos. Não tinha Paulo aqui, não tinha Barnabé, eram os 12 mais o substituto, né? 11 mais o substituto de Judas, que foi escolhido um pouquinho antes, aí no início do livro de Atos. Então a reclamação chegava para eles. E os apóstolos, os 12, eles chamaram um grupo e falaram assim, olha, do nosso ponto de vista, e aqui começa a fala deles, ó, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E é aqui, né, essa palavra servir, vocês estão vendo aqui, ó, esta é a palavra que conecta com diácono. Porque eu vou voltar aqui um pouquinho, né? O diácono, que significa servo ou serva, a origem dessa palavra vem daquele mesmo termo que eles usaram, que é o servir, né? Trabalho. Então, do ponto de vista dos apóstolos, né, eles não deveriam abandonar o ministério da palavra, que eles estavam dedicados a isso, para servir as mesas. Até porque, se vocês olharem isso, era uma distribuição diária. Então tinha que estar lá o tempo todo. Por isso, e aí, né, vem agora a solução, porque o problema era esse. As mesas estavam lá, as viúvas de fora estavam sendo esquecidas. Não era justo esse esquecimento, alguém tinha que fazer alguma coisa. Então, o que os apóstolos propõem como solução? Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. E de novo, você vê, ó, é servir lá em cima, é serviço embaixo. Tanto servir quanto serviço tem conexão com esse vocábulo diáconos, para que estes 7 se dedicando ao serviço, né, eles vão se consagrar, os apóstolos, né, podem então se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Então a proposta era o seguinte, olha, a gente tem que pregar, mas não dá para pregar e cuidar das mesas, cuidar dessa distribuição diária. Então vamos fazer o seguinte, vamos separar 7 pessoas que vocês vão escolher. Estas 7 pessoas vão ficar responsáveis por esse serviço, o serviço das mesas. E nós, os 12, vamos então continuar dedicados à consagração de oração e o ministério da palavra. E o que acontece? A igreja falou assim, ótimo, estamos todos de acordo. E aí eles selecionaram então aqui os 7, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pâmenas e Nicolau, apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos, e a partir daí então começou o ofício de servir, que era dedicado então aos diáconos da igreja. E aqui começa com um grupo de 7. A gente não sabe qual era a dinâmica, se ficava, né, 7, porque ficava um para cada dia da semana, não sei. Tinha alguma escala? Não sei. Né?
Mas a gente vê algumas coisas interessantes nesse começo da igreja. Primeiro, como eu falei um pouquinho antes, né? Jesus, ele não falou que era para ter diácono na igreja. Não tem nenhum versículo de Jesus falando a respeito disso. O papel do diácono, ele veio por uma necessidade da igreja. Tinha um problema e aquele problema não podia continuar como estava, porque ele ia rachar a igreja. E não fazer nada seria terrível. Então eles, os 12, junto com a igreja, isso aqui é muito legal, né? Junto com a igreja, encontraram uma solução. Porque eles trouxeram a ideia. O povo gostou da ideia. E foi o próprio povo, a própria igreja, que escolheu os diáconos. Quando você vê, então elegeram, né, os homens, essa escolha eles mesmos tinham recebido como atribuição. Irmão, escolham entre vocês, olhem para as pessoas que estão ali e escolham entre vocês 7 homens. Então era a igreja que escolheu. E olhar e falar assim, esse cara aqui acho que serve para essa responsabilidade. Esse aqui não serve. E a gente já percebe que, independente dos nomes que seriam escolhidos, porque os apóstolos eles não participaram da escolha. Quem escolheu foi o povo. Certo, Val? O povo que escolheu. Mas o povo tinha algumas direções. Deixa eu só mudar ali de apontador. Deixa eu ver se consigo ir para cá. Consigo. Vou colocar aqui um marca-texto. Vou trazer esse lado de cá. O povo tinha algumas orientações. Podia escolher, mas, né, tinha alguns critérios aí. Deixa eu ver o marcador, ele está aqui. O primeiro critério está aqui, ó. Não estou achando. Boa reputação. Tinha que ser uma pessoa de boa reputação. Porque ele estava com uma responsabilidade que já estava dando problema. Aí escolhe uma pessoa mais problemática, que o próprio problema que ele tinha que resolver ia ficar difícil, né? Então, tinha que ser uma pessoa de boa reputação. O que é uma boa pessoa de boa reputação, Sinara? Sua opinião. É esposa de um só homem, uma só mulher. O que mais? Esqueci. É uma pessoa, digamos assim, que não tem nada que desabone, né? Não entendi? Tem o nome limpo. Tem nome limpo. Boa índole, né? O que mais, Luiz? Pessoa de boa reputação. Bom caráter. Bom caráter, boa. Né? Tinha que ser pessoas que estivessem acima de qualquer suspeita. Porque imagina, gente, imagina o seguinte. Vamos ser bem honestos. A gente conhece o ser humano. Eu estou distribuindo alimento para as viúvas, não era para outras pessoas, para as viúvas. As viúvas que tinham que ser protegidas. Uma pessoa de boa reputação não podia ser alguém que olhar aquela cesta e falar assim, sobrou, vou levar para casa, né? Eu vou vender. Imagina, tá, não, tem aqui, eu faço um preço camarada para você, porque está sobrando mesmo. Tinha que ter uma boa reputação, tinha que estar acima de qualquer suspeita, porque estava lidando com 2 ativos importantes. O primeiro, a vida das viúvas, né? O sustento delas, né? Elas precisavam daquele alimento. E segundo, porque aqueles recursos chegavam das doações da própria igreja. Imagina, eu não tenho nenhuma viúva na família, nenhuma irmã, ninguém. Então eu vou pegar e vou, né, doar isso para distribuir para as viúvas que estão dentro da igreja. Então, a boa reputação tinha que ser alguém acima de qualquer suspeita, porque se fosse alguém
que desviava, levava para casa, vendia no mercado paralelo, já... Né? Continua então assim. Às vezes as pessoas doam uma lata de tinta, assim, que eu compro muito para a escola, aí falam, isso aqui é para você pintar a sua casa. Aí alguns falam para mim, por que você não vende? Aí eu penso assim, se eu vender, vai dizer que o cara está me vendendo, eu estou vendendo, então eu não vou vender, eu prefiro deixar em casa. E aí para onde vai a sua reputação, né? Depois disso, né? Então não podia ser corrupto e nem alguém que pudesse ser corrompido. Né? Além de tudo isso que vocês falaram, também isso faz todo sentido. Segunda característica, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. Então tinha que ser uma pessoa onde o Espírito Santo habitava. Sabe tudo isso que a gente viu? Fruto, o amor, tudo isso que a gente estudou nas aulas anteriores, essa pessoa tinha que ter. Né? Você vê que não é alguém apenas que tem o Espírito Santo, mas alguém que é cheia do Espírito Santo. Aí eu pergunto, o que é ser cheio do Espírito Santo? Val, já que o Marquinhos não está aí, Val. Opa! Ser cheio do Espírito Santo é ter o Espírito Santo dentro, deixar ser guiado pelo Espírito Santo, fazer as coisas que o Espírito Santo ordena para que a gente faça. É ser guiado pelo Espírito Santo. Coisas boas, não é isso. Exatamente isso, exatamente isso. Imagina que eu tivesse 2 copos aqui. Ó. Um tem só 2 dedinhos de água e o outro até a boca. Os 2 têm água. Vocês concordam? É que eu não trouxe o copo, então vocês imaginavam. Imagine o copo, né? Um só com 2 dedinhos de água e o outro até a boca. Eu posso dizer para vocês que os 2 têm água. Os 2 têm água. Então, ter água, os 2 têm. Mas vocês, de olhar, perceberiam que tem uma diferença entre esses 2. Não é? Porque um só tem 2 dedinhos e o outro está quase transbordando. Então vocês percebem que mais do que ter o Espírito Santo, porque todos tinham, lembra? O Espírito Santo desceu sobre a igreja, todos tinham. Vocês concordam comigo? Lembra que eu mencionei que só começa a andar com Deus, o Espírito Santo já começa a morar nessa vida. Mas ali não era só ter o Espírito Santo. Tinha que ser visível que aquela pessoa realmente era cheia do Espírito Santo. Ela tinha todas as características de alguém onde o Espírito Santo habitava. Tinha que ser diferente. Além de ter a boa reputação, que era uma característica moral, digamos assim, não é verdade? Boa reputação é um atributo moral. Tinha um outro que era o espiritual, que a pessoa tinha que ser cheia do Espírito Santo. Então, visivelmente, e aí volta para o exemplo do copo cheio com o copo de 2 dedos, visivelmente você percebia que aquela pessoa era diferente. Porque por mais que ela tenha o Espírito Santo ali age de um jeito totalmente diferente dos demais. Continuando, essa pessoa precisava também ter sabedoria. Sabedoria por quê? Porque lidar com gente precisa de sabedoria. Não é verdade? Não é verdade? Porque imagina, você estava tratando de um assunto super simples. Já estava problemático, porque as pessoas estavam reclamando. Então eles já chegaram numa condição desfavorável, vamos dizer assim. Porque eles chegaram para resolver um problema. As pessoas estavam murmurando. Então o assunto estava, vou dizer assim, quase que rachando a igreja, porque tinham nitidamente 2 grupos. Parece um lugar que a gente conhece, né? 2 grupos. Assim, então, o mundo de hoje é assim, né? Tem um grupo de um lado, um grupo do outro. Lá estava igual. Gente, olha que coisa louca, né? Como que as coisas se racham, né? E lá estava assim. Então tinha que ter sabedoria. Por quê? Porque estava chegando para resolver um problema. Eles tinham que ser parte da solução. E não poderiam, de forma nenhuma, continuar alimentando aquele problema. Eles tinham que resolver. E nessa resolução,
sabedoria era fundamental. Por quê? Porque tinham que lidar com pessoas e com os problemas dessas pessoas. Ao lidar com essas pessoas, sem sabedoria, já pensou? Fala na hora errada, age do jeito errado. Então tinha que ser gente muito bem sábia para poder tratar as viúvas e os parentes das viúvas, os amigos das viúvas e os de fora, né, com todo o cuidado, com todo o zelo, para que aquilo parasse de vez. Boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, sabedoria e, por final, a responsabilidade que eles teriam, né, ao serem encarregados desse serviço. A gente não sabe, e o texto não fala, se essas pessoas elas deixaram os seus trabalhos para serem dedicados a isso, ou será que eles faziam o trabalho do dia a dia e dedicavam uma parte do dia. A gente não sabe como que foi a operação desse negócio, como que aconteceu. O que a gente sabe é a igreja achou 7 pessoas, e também não sabemos porque são 7, e qualquer coisa que eu fale aqui é suposição, teoria, porque será que era um para cada dia da semana? Não sei. 7 poderia ser várias razões aí. Mas a igreja encontrou as pessoas, encontrou esses 7. E o que os apóstolos fizeram? Simplesmente impuseram as suas mãos, né? Oraram, impuseram as mãos, e a partir do momento, então, aquelas pessoas foram consagradas, né, ungidas ou separadas para esse ofício, que era o ofício de servir as missas. Coisas legais que a gente vê nesse texto, né? Primeiro, que os diáconos eles surgiram para resolver um problema. Era um problema, de certa forma, operacional, né? Distribuir ali o mantimento para as viúvas. Não podia ser qualquer pessoa. Tinha um critério, tinha que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, ter sabedoria. Tá? Mas foram escolhas da própria igreja. Não veio ninguém de fora. A própria igreja tinha as pessoas para esta posição. E eles simplesmente foram indicados. Olha, esse Estevão aqui, ó, inclusive, né, ó, fala aqui, cadê onde que está o nome dele? Aqui, ó, cheio de fé. Mas tinha o Filipe, tinha também o Timão, tinha o Prócoro, tinha os outros lá que entraram. A igreja escolheu. Então, a constituição de um diácono, ela surge do meio da igreja. Tem pessoas que desenvolvem essa característica de servir. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para fazer o trabalho que precisa ser feito. E eles estavam lá nessa condição, né? Nesse papel de servir. Esta aqui foi a origem dos diáconos, o porquê que eles entraram nesse jogo e qual que foi o problema que eles precisavam resolver. Tá? Isso aqui foi bem no comecinho mesmo da igreja, né? Poucos anos depois que a igreja já estava funcionando, gente chegando. A partir do momento que a igreja começa a se expandir para outros locais, porque os apóstolos eles estavam ali, mas eles também pregavam em outros lugares. O próprio exemplo de Paulo. Paulo, quando chega depois, ele faz a sua viagem missionária, e nessa viagem missionária ele vai lá e estabelece igrejas. E ao estabelecer igrejas, a gente vê lá em Filipenses, no capítulo 1, deixa eu ver se eu tenho o texto aqui. Agora eu vou jogar ele para a telinha. Vou trazer para cá. E vou arrastar então para o lado de lá, para a gente ver o texto aqui. Foi? Não foi?
e Val. Agora veio o Val, vamos ver. São muitas telas e eu sou canhoto. Aí fica mais legal ainda. Apareceu? Não, né? Saiu? Agora sim. Sim? Aí, agora é só precisar um zoom nele, né? Senão a gente não vê direitinho. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então você vê que aquele trabalho, melhor, aquela iniciativa que começou lá e gente, acho que eu tenho com a impressão aqui que eu não iniciei a gravação. Aquela iniciativa que começou lá em Jerusalém não ficou lá, se expandiu para outros lugares. Por quê? Porque era uma função extremamente importante dentro da igreja. Óbvio que eles não ficaram só servindo as mesas, mas tudo aquilo que tivesse alguma conexão com o serviço, com trabalho dentro da igreja, era uma atribuição que os diáconos deveriam pegar para eles. Começou com o serviço das mesas, mas não parou aí. A gente vê ao longo da história da igreja, por exemplo, Estevão, que foi um daqueles 12 que a gente viu, deixa eu voltar para o texto, né? A gente vê que Estevão, além de diácono, ele também pregava a palavra. Tanto que ele foi até martirizado por pregar. Então, tudo aquilo que está relacionado com o serviço na obra de Deus é um papel que começou para os diáconos. E todos nós somos servos, né? Não tem... Então, todos nós somos diáconos, porque todos nós servimos, né? Cada um no seu ministério, cada um com o seu papel, mas esse é um trabalho para todos nós. Então, se eu sou pastor, se eu sou presbítero, se eu sou apenas um colaborador individual, todos nós estamos na condição de servos, de servas, porque nós trabalhamos para o Rei, que é o Senhor Jesus. Então, independente de qualquer coisa, o serviço, independente se é esse serviço ou qualquer outro serviço que a gente tem dentro da igreja, nós como servos de Deus, e olha de novo, né, servo, né, a gente não pode ser negligente nesse papel. Amém? Na próxima aula a gente vai falar sobre o perfil do diácono, mas na aula de hoje era importante a gente revisitar esse tema da origem, do porquê que ele foi instituído, né, o diácono, a diaconisa, e reforço novamente aqui com vocês que esse papel de diácono, de servo e tudo mais, nasceu, né, diácono, né, o papel do diácono nasceu independente de ser para homem ou mulher. A palavra diáconos, que é o que você está lendo aqui, não é uma palavra do gênero masculino, é neutra e serve tanto para homem quanto para mulher. A gente vê lá 7 homens, não quer dizer que porque os apóstolos falaram que eram 7 homens tem que ser homem. Não é o que a palavra significa, ela pode ser usada para tanto homem quanto mulher. Está na raiz da palavra, servo ou serva. Mas esse assunto a gente vai explorar um pouquinho mais na frente. Dúvidas? Nenhuma? Eu vou interromper aqui a gravação. Daqui a pouco tem a nossa Santa Ceia, a gente tem que correr com os últimos preparativos aí em nome de Jesus. Amém?